Olá pessoa, no episódio de hoje eu continuo o tema do episódio anterior, do qual eu falei sobre o Baal, mas no episódio anterior eu foquei no Baal demoníaco. Dessa vez eu vou focar no Baal divino. Então, nesse episódio, vou falar aí da complexidade que tem essa divindade mesmo lá na antiguidade. Então, aguarda aí. Antes de começar o tema, sempre lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha esse vídeo e curte aí se gostou. Lembrando que esse canal não é a única produção aqui do Mitografias. Nós temos o site mitografias.com.br, do qual temos vários textos, livros gratuitos e podcast, que é o principal aí do Mitografias. E tudo isso só existe graças aos fãs que apoiam aí o Mitografias. Então se você quiser apoiar, eu vou deixar o link do catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. Lembrando então que essa é a parte 2 do episódio, nós temos já o episódio 1, do qual eu foquei na versão demoníaca do Baal. Mas no Por Trás das Chamas, o foco mesmo é sempre falar aí do lado divino do personagem. Então hoje vamos aí conhecer quem é o Baal divino, ou os Baals, que já vamos ver que também são vários, mesmo como divindade, são vários. Tinha dito no episódio anterior, mas vou repetir, Baal é um título também. Ele serve como nome da divindade, mas ele também é um título que significa Senhor. Por isso também dessa complexidade. E tudo isso era na região do Oriente Médio. Acabei não citando isso antes, né? Mas acontece na região do Oriente Médio, por isso que bate de frente com o deus Yahvé. E é na época de que estava construindo essas crenças, essas religiões. Estavam se formando. Então estava essa concorrência de crenças nas divindades. Por isso que, para defender uma, se demoniza ou antagoniza a outra. Só que não era algo unificado, então nós temos diversos Baals por diversas localidades ali da região. Cada local teria então seu Baal local, seu deus principal dali, o senhor dali, de certa forma. Já que Baal é senhor, seria isso, é o senhor daquele local, é o Baal daquele local, que vai se relacionar um com o outro. Não dá para separar totalmente. Mas um deles é o principal, não no sentido de panteão, principal no sentido de que é o mais famoso, é ali o cerne do que é o Baal, é dali, né? É comum ver que dos outros locais são variações desse Baal, então não é principal simplesmente na questão de que ele rege os outros, não é isso. Apesar de que ele vai sim se tornar um deus regente, um deus supremo, né? E esse Baal, que é o Baal de Ugarit, ou Baal cananeu, ele é o que tem o ciclo de Baal, que mostra essa ascensão dele. Esse mito, ciclo de Baal, foi encontrado em Ugarit, por isso que ele é chamado de Baal cananeu, ou então Baal de Ugarit. Chamado assim, o nome dele é Baal, mas aí se refere a ele que é qual Baal que é? É o que é de Ugarit. A ideia é essa, não é que o nome dele é Ugarit, o Ugarit é o nome do local. Né, o qual foi encontrado esses poemas chamados de Ciclo de Baal, que eu vou falar num outro episódio, não vai ser no próximo, mas vai ser num outro episódio, e aí que mostra essa ascensão dele. E é isso, é uma divindade que ele é sucessor, ele é filho e sucessor do deus El. O deus El também, ele tem algumas semelhanças aí com questão da divindade monoteísta, né, esse nome dele, você vai encontrar algumas questões, né? Isso mais pra frente aí, quando fizer um episódio aí sobre essas divindades, ou sobre o El mesmo, dá pra deixar mais claro. Mas ele é filho ou sucessor dessa divindade, tem variações, daqui a pouco eu falo disso, mas ele é sucessor porque, na verdade, ele foi combatendo outras divindades para subir e conseguir atingir esse posto. E o ciclo do Baal mostra isso. Às vezes é posto como filho de El, que aí o El que seria na época o Deus Supremo, mas às vezes também ele é posto como filho de Dagon. Que aí, no caso, em Ugarit, foi descoberto que o principal templo que tem lá era voltado para o Baal, e um outro também que é muito importante, que seria na verdade os dois principais, né? Um é para Baal e outro é para Dagon. Então, é dito que o Baal ele também pode ser filho de Dagon, e não necessariamente de El. Apesar de El ser o ser supremo e o Baal querendo subir, né, enfrentar os outros deuses para virar o deus supremo.
Isso de uma divindade lutar para conseguir o poder é extremamente comum, né? Isso a gente encontra em várias outras culturas ali próximas, né? Relativamente próximas dali. A gente tem o Marduk nos Mesopotâmicos, que acontece isso. Quem sabe aí um episódio sobre o Marduk vai ter, certeza aí que vai ter. E o Zeus também, né? Zeus, querendo ou não, aí, um dos mais conhecidos, aconteceu isso, né? Enfrentou os titãs para ir lá e colocar, agora eu sou o regente, eu sou o rei, eu que mando tudo. Com Marduk foi isso, com Baal também é assim, né? Baal e Marduk até bem mais próximo em si. Lembrando, Marduk é mesopotâmico, não é cananeu. Mas esse é o Baal principal, Baal de Ugarit. Mas e os outros Baals? Porque assim, eu citei no episódio anterior outros demônios, né? Outros Baals demoníacos. E teria outras divindades com Baal? Tem. E ligado diretamente com essas demonizações. Por exemplo, o Baal Zebu. Acontece que, lembra que Baal Zebu, o nome dele significa Senhor das Moscas, mas é uma corruptela. É Baal Zebu, se pronuncia, na verdade não tem muita variação na pronúncia, mas assim, é Baal Zebu, com B, a corruptela. Agora temos também o Baal Zebu, com L. E aí, que é o nome da divindade. Aí, por causa dessa semelhança, que aí foi se alterando de uma forma meio pejorativa, né? Para você que é Senhor das Moscas, mas na verdade o nome dele significaria Baal, o príncipe, que é Baal Zebu. O que é interessante, que assim, aqui eu falei parece divindades distintas, né? Mas o que é interessante é que assim, o Baal Zebu, ele é dito ser uma versão de um outro Baal, que é o chamado de Baal Haddad, que aí ele seria o Senhor dos Trovões, né? Esse nome dele. Baal Haddad ou Baal Haddad, com H ou sem H. Né, e algumas variações. Acontece que, às vezes, é posto que esse Baal Haddad é nada mais, nada menos do que um outro nome, uma outra versão do Baal de Ugarit. Então, direto e indiretamente, Baal Zebu é o Baal de Ugarit. Por isso que eu falei, a gente vê que esses Baals, na verdade, tudo acaba convertendo num só. Acaba tendo ligação com um único Baal. Não dá para estudar um sem estudar os outros. E aí, então, eu vou citar agora uma lista aí de Baals que tem. E aí você vai entender por que não dá para se aprofundar em tantos ali, né? Citei o Baal principal, citei o Baal Zebu, mas não dá para se aprofundar em todos. Então, se prepara e anota aí. Nós temos o Baal, que é o principal, o de Ugarit, o que eu falei, mas temos Baal Adir, Baal Berit, que é o que eu tinha citado antes, né? E citado no episódio anterior. Baal Bikiá, Baal Brati, Baal Dagon. Esse daqui, Baal Dagon, eu fico imaginando se é o Baal filho de Dagon, que aí puxa esse nome, por causa do pai dele, ou se é o próprio Dagon. Mas continuando aqui, temos o Baal Eret Marhalet, Baal Gad. Esse Baal Gad, ele é dito ser um deus da fortuna, além das características dos outros Baals, ele também é dito como um deus da fortuna. Baal Haddad, que é um dos principais nomes aí, né, do Baal de Ugarit que eu citei. Então, às vezes é visto como separado, às vezes é visto como uma versão do Baal de Ugarit. Baal Hadret, Baal Ramon. Esse Baal Ramon, ele tem uma boa representação. E às vezes também ele é chamado de Bebele Ramon. É um outro nome dele. Ele é um deus fenício, ele é de Cartago, para ser mais exato. E aí, por ser de Cartago, então acabou tendo bastante contato aí com os gregos e com os romanos. E aí os gregos compararam ele com Cronos, por causa das características que o Baal em geral tem de fertilidade, sexualidade também, a questão da agricultura, né? Isso no geral aí os Baals têm essa questão, né? E aí compararam ele com Cronos. Com isso, os romanos compararam ele com Saturno, né, que é ser uma divindade da vegetação, da agricultura, do clima, da fertilidade, com isso também da sexualidade. Mas tem outros deuses de outros panteões nessa região ali, Mediterrâneo em geral, que se comparam, né, que compara-se com esse Baal específico, com o próprio Baal Ramon. Né? Então, Baal Ramon é um dos Baals, ele tem uma representação mais específica. Não deixa de ser um Baal, mas ele tem uma cara mais própria, ainda que mantenha-se os domínios básicos dos Baals. E continuando a lista, não acabou ainda, né? Temos Baal Hermon, Baal Carmelos, Baal Lebanon, Baal Malage, Baal Marcode. Esse Baal Marcode ele é da Síria e aí ele também é relacionado à saúde. Tem todos esses domínios e também tem o domínio em questão da saúde. Baal Peor, que é o deus Moabita, né? Lá que gerou o Baal Fegor, que eu tinha citado. Baal Karnai, Baal Samen, Baal Samim, Baal Sapam, Baal Sapom, Baal Shammai, Baal Shamim, Baal Shamaim, Baal Tamar, Baal Tigre, Baal Zebu, que é o Beelzebu que eu tinha citado, e Baal Zephon. Esse daqui foi uma lista de alguns Baals.
Tem outros. Não dá para citar todos e não dá para se aprofundar em todos esses daqui, porque alguns são apenas títulos, alguns são apenas variações dos nomes, por isso que tem alguns nomes meio parecidos, e alguns são locais bem específicos, aí não tem muita informação sobre. Mas a gente sabe que existe, pelo menos, existiu, né, todos esses Baals. E para complicar ainda mais, o título Baal às vezes é colocado como Bel, em vez de Baal, com Bel. Por isso que tem alguns demônios lá, por exemplo, o Belfegor. Né? Ele é Bel e não Baal. Né? Ainda que você encontre também Baal-Fegor, mas ele é chamado de Bel. Então Bel também é uma variação do nome Baal. Então todos esses daí que eu citei, às vezes você vai encontrar como Bel, em vez de Baal. E aí tem outras divindades, que não necessariamente seriam relacionadas ao Baal, mas por serem divindades regentes, a gente tem elas chamadas de Bel. Né? Da mesma forma que tem alguns aí que chamam de Baal, né, chama-se de Bel. Como, por exemplo, o Marduk. O Marduk, às vezes, é chamado de Bel Marduk. Ou então, Bel Merodach. Merodach é uma variação do nome dele. Então, a gente tem inúmeros Baals, como você pode encontrar nas suas versões de Bel, e esse Bel também a gente pode encontrar como título de outras divindades que são semelhantes, mas não chegam a ser tão conectadas com os outros Baals como são os Baals em geral, né? Como os que eu citei. Por exemplo, o Marduk. Né? O Marduk ele tem muita proximidade com o Baal, mas ele não chega a ser realmente ali, ou mesmo, sabe? Tem suas diferenças, tem só questões mais específicas. E o Baal está um pouquinho mais distante, mas também não tem como não comparar os dois. Principalmente na questão da narrativa dele enfrentar uma força primordial relacionada à água. Quando eu contar sobre o Marduk, você vai entender, e quando eu contar o ciclo Baal, você vai entender mais ainda. Então a gente tem semelhanças narrativas, semelhanças no estilo da divindade, ainda que seja mais fácil de realmente separar as duas. Diferente, por exemplo, de um Baal de Ugarit e um Baal Hadad, ou um próprio Baal Zebu, que é muito mais unido. E aí você viu que então não dá para se aprofundar em muitos desses Baals. Alguns é só variação de nome. Então é legal mostrar todo esse conjunto de divindades Baal, ainda que sempre lembrando a gente tem o Baal de Ugarit, o Baal, que esse é mais personificado mesmo, você tem um formato, você tem estatuetas dele, tem representações deles. Alguns Baals aqui a gente também tem, como por exemplo o Baal Ramon, por isso que eu falei que ele é um que tem uma boa representação. O dele ele tem uma forma própria dele. Está conectado, mas uma forma mais própria. Só que aí o que une então também, muitas vezes, esses diversos Baals? Os atributos dele. São deuses regentes locais, mas regentes. E, de novo, quando eu falo regente local, não é que ele está abaixo de uma divindade maior, é porque naquele local ele era a divindade principal. Né? E por isso que a gente põe que seria meio que o mesmo, né? Porque só muda o nome. Só muda uma coisa ou outra, né? Personaliza a divindade para aquele local. Isso a gente encontra com inúmeras divindades de outras culturas, mas a gente também encontra com entidades que não são necessariamente divinas. E eu falei a questão dos atributos, mas então, voltando, né, eu já tinha citado um pouco antes aí, mas o que o Baal então rege? Ele é um deus que vai se tornar um ser supremo ali, o ser regente, né? Então ele vai batalhar para isso, mas ele é considerado um deus dos trovões, da agricultura, da fertilidade, do clima. Então você vê que são atributos próprios para cuidar da humanidade. Aquela questão, né, do solo, então ele é o que vai trazer alimento, né? Aí ele é do trovão porque traz a chuva, da agricultura porque faz os alimentos crescerem, né, a vegetação, e isso está ligado com fertilidade a gente conecta com sexualidade. Então esses são os diversos atributos. Lembra daquele episódio que eu falei de nome, genealogia e domínios? Então, os domínios aí do Baal, você entende a importância dele, você entende que um domínio, de certa forma, está relacionado com o outro. Né? Aí alguns Baals têm um domínio a mais, como por exemplo tem um que era da saúde. Né? É tudo em volta a esses domínios e essa importância. Por ser uma divindade importante que vai trazer o sustento para uma civilização, é algo bom. É algo necessário, é algo a ser adorado. Por isso rivaliza com o Yahvé. O Yahvé já é uma outra divindade, de fora, não teria nada a ver até certo ponto, mas o Yahvé vai acabar até absorvendo algumas questões do Baal. Né?
O Yahvé, ele vai pegar de outras divindades, do El, ele pega bastante, do Baal, ele pega algumas, né? E aí que se constrói o Yahvé até chegar nesse Deus monoteísta que a gente tem agora, passando aí por milênios, né? Então tendo suas modificações. Mas a princípio começa com isso, como uma concorrência de deuses entre o Yahvé e o Baal, na verdade, entre os Baals. Bom, é confuso mesmo. Você viu que eu passei uma lista de Baals, tem muito mais, e tem variações, tem, já fechando também a questão do outro episódio, quando é demonizado, torna ainda muito mais confuso. Então, são todas as mesmas divindades? Sim e não. A questão é essa, a gente estuda eles de forma separada para ver as características específicas, mas não pode esquecer que todos eles estão conectados, todos estão ligados, todos têm uma origem, né, em comum, em origem de adoração, né, ali na parte histórica da sociedade. Não é simplesmente alguém que apareceu com um nome parecido. Não, tem um porquê de ser como é. Tem uma relação. E isso que é o legal de estudar isso daí. Você vê os detalhes específicos de cada um, vê as relações dos locais. Então, estudando os Baals, você estuda a região, sabe? Tem que entender como é a região ali. E é interessante que atualmente, por um mundo globalizado, a gente tem todas as regiões aí do mundo, é uma região pequena. Mas olha só a riqueza que ela traz do passado dela, né? De toda essa complexidade de divindades, de seres que são os mesmos e a mesma não são, um se relaciona com o outro, e que isso tudo, querendo ou não, a gente também não pode esquecer que foi o que ajudou, né, a gerar, isso é um tempero a mais que deu na construção das religiões monoteístas, e com isso a gente chegou até o que está hoje, que enquanto uma divindade é a divindade suprema, atual, que, né, seria o Yahvé, a gente tem, por outro lado, a divindade demonizada. Não é por nada que Baal é um nome extremamente demonizado. Como eu falei no outro episódio, Baal talvez seja a primeira divindade demonizada para essa questão monoteísta. A primeira, a principal, a mais demonizada. Beelzebub, que tem relação a ele, é sinônimo de demônio, né? Então a gente vê se está próximo da criação, não é criação, mas do desenvolvimento do Deus atual monoteísta. Nosso não, porque não é meu, né? Está relacionado ao desenvolvimento do Deus principal e monoteísta atual. Então, o outro lado também vai ser uma demonização bem forte, bem importante. Para quem é muitas vezes das religiões mesmo ali, talvez não aceite muito essa ideia, né? Porque aqui eu estou mostrando uma questão mais social e histórica, né? Dessa transformação dessas divindades, mas tá ali na história, assim, né? Foi essa forma como foi desenvolvendo, né? E é isso, então, aguardem mais episódios aí sobre o Baal, sobre o ciclo de Baal, isso é certeza que vai ter, mas quem sabe aí se aprofundar em algum outro Baal que vale a pena. Então, espero que tenha gostado, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal, se inscreva porque aí vai ter mais episódios aí dessa série de Por Trás das Chamas. Espero que tenha gostado e comenta aí, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.